Bom dia. Eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu fiz na Semana da Matemática, que eu escolhi a sala para o sexto B, tá? Sobre frações, que por sinal ainda é um dificultador muito grande para eles, tá? Isso foi feito, eu usei o Kahoot, a gente usou o ano passado, Cadenize, vocês lembram? Só que foi de inglês, aí eu lembrei dele, que foi muito produtivo, não demorei muito para montar, porque ele precisa ser montado, ele não vem pronto. Então eu procurei as questões no material digital, procurei as questões nos livros, usei alguns exemplos que a gente já tinha estudado e foi muito produtivo, muito mesmo. Por mais que tenha bastante aluno, a gente conseguiu entrar nos tablets muito bem, eles foram super ágeis para isso. Tinha que escolher a figurinha do rostinho. Teve alguns alunos que ao sair, eles saem sozinhos, assim, né? Aí sai, vocês vão ver que tem dois nomes do mesmo aluno. É o nome dele duas vezes. Então, mas vocês vão entendendo como foi e foi muito, muito produtivo mesmo. Eles gostaram, deu trabalho, é um trabalho prazeroso de fazer. A gente usou as duas aulas que eu tinha, porque primeiro precisa preparar e depois eu só vou fazer uma demonstração bem rápida com vocês. Levar o QR Code só para vocês lembrarem como foi e como é. Se precisar de ajuda em algum momento para fazer, ele é um jogo, uma plataforma que pode ser feita de qualquer. E ele é muito legal, gente. Ele sai todo o resultado. Saiu assim, teve 20 questões que eu fiz. Aí no finalzinho teve 7 mais difíceis. Ele dá um relatório pronto pra gente. Aí depois tem um botãozinho que a gente quer fazer outro jogo só com as difíceis? Aí você clica e vai fazer outro jogo só com as difíceis. E ele entende. Porque na hora de fazer para a leitura da fração, 5 12avos, eu tinha escrito de uma outra forma e ele entende, essa está errada. Precisa mudar a imagem. Então aí eu recortei, abri a imagenzinha, colei, porque ele é uma coisa inteligente. Ele entende que você está escrevendo lá para não escrever nada de errado e de uma forma que o aluno vai, porque você escolhe todas as informações para eles. E eles ficaram animados, aparece o ranking em cada questão. Não quem errou, quem acertou, mas aparece quem aumentou a pontuação, quem diminuiu, quem precisa de mais atenção, o pódio, quem foi o Alex, tá, do sexto B, aí a Ana Clara e o Kaique, foi o pódio, os 3. Aí o restante ficou super bem, falei até pra Michelle, o José Mega, ele fez, mas o tempo de 20 segundos para responder cada questão foi pouco para ele. Mas a gente sabe que ele tem uma necessidade especial, mesmo ele sendo muito inteligente, ele precisava de um pouquinho mais porque ele ficou nervoso. A hora que ia acabando, vai fazendo pi, aí, tadinho. Então a gente precisava eu ter feito um pouco mais tempo ou algo mais adaptado, porque tem bastante criança ali, mas no dia estava só o José. Tá? O João Vitor se saiu super bem, foram muito bem, a gente arrumou para ficar perto da TV, para todo mundo ficar, eles ficaram juntinhos, eu fiquei, foi muito interessante, tá? Foi muito produtivo. Eu vou passar para vocês, não vou ler, tá? A musiquinha do fundinho é minha mesmo. Eu coloquei para eles, desde o início da aula, eu já estava avisando que a gente só ia jogar, tá? Não expliquei nada antes, porque eu queria que estivesse ali naquele momento para aqueles alunos que estavam ali. Então eu coloquei para eles os objetivos, tudo que a gente ia trabalhar, que era o que a gente tinha trabalhado, não tinha surpresa nenhuma, as regras de como seria, eles tiveram que colocar o nome mesmo deles para a gente saber, depois eles colocaram Alex, a Ana colocou a Ana e um monte de regras, mas foi do jeitinho que eles quiserem, tá? Não vou ler tudo para vocês, não. E a expectativa minha era que eu conseguisse enxugar o que eu ia fazer mais pra frente. E com certeza isso ajudou muito, tá? O que a gente usava a plataforma, mostrei o que era o Kahoot para eles, o que servia. Eles ficaram assim, professora, mas a senhora montou tudo? Eu levei alguns dias para montar por causa do tempo que a gente tem, mas foi alguns dias somente, tá?
Esse é uma das partinhas que sai. A prática leva à perfeição. 43% foi correto. Nossa, Priscila, mas só 43%? Gente, é ótimo. Eram frações. Eles precisam ainda desse entendimento. Eles só acham que é um número com... A maioria ainda não consegue entender o sinal da fração, o que significa. Isso cai em todas as provas de todos os anos. Até terceiro ano do ensino médio, eles não Desde sabem. os pequenininhos até o médio. Tá? Eles precisam ainda desse conceito. Fico muito preocupada. Aquele dia que eu falei da fração, que eles não tinham ido bem, porque já precisa, eu vou cansar eles até a gente conseguir melhorar essa porcentagem. E esse relatório sai lá, no programinha, tá? Bonitinho. Aí escreve, jogar de novo. Tá? A gente precisa superar. Ele incentiva a gente a continuar e não a desistir. Para eles, a gente ligou os tablets, a gente começou. Alguns alunos saíram do jogo sem antes começar, e por isso o registro fica feito. E se a gente colocar 2 vezes o nome, tá? Aí tem as questões, foram individuais, eles ficaram sim, tá, com os tablets, mas eles estavam tão preocupados em fazer logo que nem deu tempo de olhar no do amigo, tá? Essa foi, ó, aqui eles, uma delas, isso tem nas provas, tá? Qual é a fração que representa a parte pintada da figura. Isso cai sempre, sempre. Eles ainda têm dificuldade em fazer essa conta, tá? Em enxergar isso da forma que a gente enxerga. A gente demorou para enxergar? Eu não lembro quando eu era pequenininha, não sei vocês, tá? Mas acredito que foi dando aula que a gente conseguiu enxergar isso de uma forma melhor. Eu fiz ensino fundamental, fiz magistério, já fiz matemática e depois não paramos mais. Mas eu acho que a gente conseguiu consolidar isso mais velho, ter essa amplitude que a gente tem sobre fração. Aqui, ó, cria um novo Kahoot. Resolução de problemas, que eu passo sempre para eles, tá? Falei também para a Michelle que eles têm dificuldade nessa resolução de problemas, que eu foco nisso já desde o meu primeiro trabalho de conclusão. Eles leem, sabem ler. Os que sabem ler, sabem ler. Eles não conseguem juntar isso dentro da cabecinha deles para fazer um significado para aquela leitura. Professor, eu li, mas e agora? Então, essa prática de resolução de problemas, a gente sabe que é difícil. Mas a gente precisa continuar tentando, tá? Porque eles precisam ir, olha só, sai toda a porcentagem. As duas, a fração 4/5 está associada a qual ponto da reta numérica? Isso na prova paulista da semana passada, foi o Alex estava angustiado. O Gabriel do Psicologia Situar estava angustiado. Por quê? Ele não conseguiu enxergar isso na reta. E no dia a gente eu trouxe uns negócios grandão, a gente fez a divisão manualmente, tá? Do 4/5, ensinei eles a fazerem a divisão bonitinho. Eles não conseguiram fazer isso na prova, eles ainda não enxergam a fração como sendo um número. Fala em dinheiro, eles sabem. Só que na hora de resolver o problema da avaliação, em outras questões, problemas que eles vão precisar resolver para a vida deles, se não for em dinheiro, eles não vão conseguir. Então, eles precisam enxergar isso. Tá? E aqui sai tudo bonitinho, ó. Todas as porcentagens de acerto. Bem bonitinho. Aí sai no finalzinho, que é o indicador, que é o propósito final, saber o que estava, o que não estava ainda. E resumir depois, que a gente acabou um pouquinho antes, eles queriam jogar novamente. Eu falei, não, eu vou explicar para vocês tudo. Abri todo o jogo, abri todo o relatório para eles. Aí olha a minha cara.
Quando a gente entra, aparece o PIN, ou você pode digitar, ou mirar para abrir o QR Code. E os nominhos deles, ó, eles escolheram a carinha, e na hora que abre, você digita, aparece qual é o seu username. Você coloca o nome que você quiser, falei para eles colocarem o nome deles mesmo, para a gente ter ideia, não tinha nome. E a primeira vez eles colocaram os nomes estranhinhos. O Raikon colocou um nome estranho, o Lucas também. Aí por isso que constou mais vezes, tem mais alunos do que deveria, porque ele consta lá, não tem como retirar. Aí, aqui pro José eu fui ler e ler, mas eu fui lendo mais rápido e saí na hora. A resposta, como se escreve a seguinte fração, era aquela lá. Na hora que eles clicam, na hora que acaba o tempo, sai já, ó. Que errou, que acertou, tudo bonitinho. E eles vão vendo na hora, e eles querem a próxima tela, que aparece quem acertou, eu vou ver quem tá pra cima e quem tá pra baixo. É isso que eles queriam ver ali. Eles estavam emocionados em conseguir. Aí eu fui tirando, tirei de alguns, tá vendo? Que aparece os pontos. Ai, perdão. Tirei de alguns. Quanto ponto foi. E o pódio sai assim. Bonitinho o pódiozinho, ó. E aí sai assim, na hora eu coloquei, mas o PIN, esse PIN, meu computador cedo hoje, eu acordei que estava de tela azul, tá? O André me ajudou a ligar ele novamente. E se vocês quiserem experimentar, a gente experimenta só um minutinho, Michele. Pode ser? Só um minutinho, eu coloco ali, a gente faz só 2 coisinhas, só para vocês terem ideia de como é. Obrigada.